Vamos falar das enchentes na nossa região. São várias cidades que ainda têm problemas, reflexo da chuva forte que atingiu diversos municípios. A cidade de Louveira enfrentou dia 13 de janeiro sua maior enchente desde 1983, segundo a prefeitura. Uma chuva intensa que começou pela manhã caiu sobre a cidade até às 13 horas. Depois disso, vários pontos da cidade foram alagados. Os bairros atingidos foram Jardim Nova América, Jardim Mieiro, Ponte Preta, Ipiranga, Estrada da Gruta e Leitão. Neste último, 30 famílias viviam em área de risco. O órgão municipal informou que, apesar da chuva do dia 13 ter sido intensa, não seria suficiente para causar tantos alagamentos. Ainda não se sabe o que fez o rio transbordar. Uma equipe de técnicos percorreu a cidade para avaliar a causa das enchentes. Um abrigo foi montado no ginásio do município e, por volta das 15 horas do dia 14 de janeiro, equipes da prefeitura ainda estavam nas ruas, contabilizando o número de famílias que tiveram que sair de suas casas. No mesmo horário, não havia registro de novos alagamentos. Entretanto, vítimas das chuvas do dia 13 precisaram ser resgatadas de barco, com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros de Vinhedo. Depois das enchentes, um boato se espalhou pela cidade de que comportas de rios das cidades vizinhas seriam abertas e o município voltaria a ser inundado. Mas a prefeitura tratou essa informação como apenas um boato. Vamos assistir a reportagem sobre a enchente na cidade de Louveira. O nível do rio Capivari subiu e invadiu casas e comércios. Algumas pessoas perderam quase tudo. Eu perdi o guarda-roupa, perdi sapato. Sofá, cama, colchão, cama box. Aí eu perdi tudo. Não sobrou nada aí dentro. Às 14 horas estava água dessa altura, mais ou menos. Subiu mais ou menos quanto? Aqui chegou a 2,20 m. Eles falaram que essa barragem que eles abriram e abriram metade, então teve esse alagamento. Acho que devia pegar e abrir mais o rio, afundar mais o rio. Eu nunca vi um rio desse aí, não tem limpeza, não tem nada. Qualquer coisa transborda água para cá mesmo, né? Para a nossa área aqui, que é o Capivari, não foram abertas nenhuma comporta. O volume de água, igual que eu frisei para o senhor, que foi intenso e não suportou. Aí viu que deu as enchentes, não teve para vazão, aí foi subindo. Então, a gente vai elaborar um trabalho aí de desassoreamento de rios, alargamento, né, de algumas áreas. A prevenção é o remédio. Estamos aqui no estúdio com o professor Guilherme Nicésio, estudioso desse assunto. Olá, professor. Olá, tudo bem? Professor Guilherme, inúmeras pessoas relatam que em Louveira a chuva foi intensa, mas não tão abundante para causar uma inundação como essa. Como, então, nós podemos explicar essa ocorrência? O Capivari, que ocasionou a última enchente do dia 13 de janeiro, é um rio que se encontra no estado de São Paulo, é afluente norte do rio Tietê. Sua nascente fica entre os municípios de Louveira e Jundiaí, bem próximo à rodovia SP-360. E ela passa por Campinas, Montemor, Capivari, desaguando no rio Tietê, não muito longe da cidade de Laranjal Paulista. Com isso, as chuvas dos últimos dias também fizeram transbordar o próprio rio Tietê, o que prejudicou o escoamento dos seus afluentes. E, em consequência disso, provocou a enchente em Louveira. Apesar da quantidade de chuva não ser suficiente para tantos estragos. Esta, como você mesmo disse no início da reportagem, pode ser considerada realmente a pior enchente ocorrida no município desde 1983, infelizmente. E após o evento, a Defesa Civil já conseguiu estimar um total de 400 famílias que potencialmente podem ter sido prejudicadas pela enchente. E um total estimado de cerca de R$2 milhões em prejuízos não somente para Louveira, mas para outras tantas cidades banhadas pelo rio. Muito obrigada, professor Guilherme. Eu que agradeço.
Neste momento, você deve estar se perguntando o que este vídeo sobre enchente faz neste material de língua portuguesa. Eu vou te explicar. Acredito que você percebeu que todas as pessoas envolvidas nessa matéria, criada por nossa equipe, falaram sobre o mesmo assunto, a enchente de Louveira, certo? Então, eu te convido a refletir um pouco sobre quais recursos de comunicação e de linguagem eles utilizaram, como se colocaram, como falaram, analise inclusive a minha própria fala enquanto repórter. Você percebe diferenças? Vamos retomar um pouco o discurso dos moradores. Eu perdi o guarda-roupa, perdi sapato. Sofá, cama, colchão, cama box. Aí eu perdi tudo. Não sobrou nada aí dentro. Às 14 horas, estava água dessa altura, mais ou menos. Agora, o meu discurso. Uma chuva intensa que começou pela manhã caiu sobre a cidade até às 13 horas. Depois disso, vários pontos da cidade foram alagados. E, por fim, o discurso do nosso professor. As chuvas dos últimos dias também fizeram transbordar o próprio rio Tietê, o que prejudicou o escoamento dos seus afluentes. E, em consequência disso, provocou a enchente em Louveira. Notou? Embora estejamos falando sobre o mesmo assunto, a linguagem utilizada pelos moradores, por mim e pelo professor, torna-se diferente à medida em que o conhecimento sobre o assunto amplia-se e torna-se mais complexa a estratégia conceitual para explicar o evento. Relacionamos esses diferentes textos para mostrar para você qual é a importância dessa nossa oficina. Ao avançar no projeto, você será conduzido gradativamente, lentamente, a entender deste novo recurso linguístico, utilizado pelo professor para explicar o que ocorreu na enchente em Louveira. Neste caso, está em uso a complexa, elaborada, desafiadora e tão esperada linguagem acadêmica. Faremos, nesse momento, uma retrospectiva sobre o que você já estudou, mas já apresentaremos este novo universo textual do qual você agora faz parte, o universo textual acadêmico. Seja bem-vindo e bom estudo!